É isso aí, olha, depois de pedir a quebra de sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal mira também os sigilos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A avaliação de investigadores é de que as informações sobre o casal Bolsonaro são essenciais para avançar no inquérito que apura a venda ilegal das joias recebidas de presente pelo governo brasileiro. Analistas avaliam que a investigação gera desgaste à imagem de Michele, que depois da inelegibilidade de Jair Bolsonaro chegou a ser até apontada por aliados como um possível nome ao Palácio do Planalto em 2026. Para discutir se o pedido de quebra de sigilo prejudica a carreira política de Michele Bolsonaro e as implicações dessas ações que atingem o casal, o CNN Dois Lados agora conversa com os deputados federais Caroline de Toni, do PL, e Pedro Ixay, do PT. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Eu vou começar o debate aqui com a deputada Caroline de Toni. Deputada, a senhora é do partido de Michele Bolsonaro, é próxima ali da ex-primeira-dama, tem até o PL Mulher, que é presidido por Michele. Na sua avaliação, as informações novas que surgem aí, o cerco cada vez mais apertado em torno do casal Bolsonaro, prejudica qualquer chance eleitoral de ambos? Então, do que a gente pode perceber, desde que o Bolsonaro saiu, né, da presidência da República, está sendo feita uma perseguição tanto a ele quanto a... E do que a gente pode perceber do governo Bolsonaro, do qual fui base, é de que uma das coisas que principais, né, que ele sempre defendeu foi justamente o combate à corrupção e a forma de levar a máquina pública de forma enxuta, fazendo conforme a lei. Do que ele se manifestou até agora, né, ele depositou os bens no TCU até que a investigação termine, e a Michele, a defesa da Michele, falou que os sigilos dela estavam à disposição para todo e qualquer. Então, assim que ela apareceu como uma potencial candidata para o futuro, por todo o seu carisma, por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo no PL Mulher, né, ela já aumentou o número de filiações das mulheres, ela começa a aparecer como uma grande ameaça, né, nesse cenário. E a gente vê que a máquina pública atual, o atual governo e os órgãos estão contra ela justamente para talvez tentar deixar ela inelegível. É assim que eu estou lendo toda a situação. Deputado Pedro Ixay, onde Bolsonaro vai, a Michele vai atrás, ela também corre o risco de ficar inelegível? É evidente que o caso das joias está atingindo diretamente Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Até porque parte dos kits das joias eram kits femininos, como o de 16 milhões e meio, apreendido no aeroporto de Guarulhos. Portanto, o endereço estava colocado. Segundo ponto, as últimas notícias, eu acho que não é o debate da perseguição. Os dados são concretos. Um presidente da República viaja 30 de dezembro para os Estados Unidos e leva na mala um kit de joias. Depois vendem. Depois que o Tribunal de Contas da União diz que tem que devolver, eles vão atrás e recompram. Não tem como dizer que isso é perseguição política. Isso são investigações concretas do paradeiro e do caminho que fizeram as joias. Então, politicamente, se até agora o discurso servia que combatia a corrupção, que era honesto, com o debate das joias, quando o filho diz, leva 25 mil dólares para o presidente Bolsonaro em dinheiro, porque na conta bancária pode ter problema, mostra a perspectiva de crime, a confissão de que é ilegal o que eles estão fazendo, e depois, tanto é que é ilegal que depois vão buscar recomprar. Então, esse é um primeiro ponto. Os dados, os fatos, e a quebra de sigilo vai efetivamente colocar nu esse processo de corrupção. E o segundo ponto, Basília Rodrigues, é por que veio tantas joias? Eu acho que o que a imprensa precisa começar a se perguntar é por que 16 milhões, num dos kits, 16 milhões e meio, um presidente recebe de um outro governo com tanto valor. É a privatização da Landulfo Alves na Bahia, a refinaria? São os interesses escusos
de interesses econômicos patrocinado pelo governo brasileiro, que beneficiou os fundos árabes nos processos de privatização, que permite esses presentes, e depois os presentes, como quem sabe fizeram esse tipo de relação promíscua, que coloca a perspectiva da corrupção, do desvio das joias. E está aí a imprensa, e parabéns à CNN, que no final de semana deu uma cobertura com muita seriedade, com análise jurídica. Está aí o Código Penal 312, 331, 341. Vamos analisar os artigos do Código Penal, se não comporta esses crimes do governo do presidente Bolsonaro. Eu acho que com a joia dos Estados Unidos, efetivamente colocou o rosto do Jair Bolsonaro, e se quebra, também vai colocar o rosto da Michelle Bolsonaro. Olha, uma história como essa, tendo como personagens principais, né, protagonistas, um ex-presidente da República, naturalmente vira caso de exploração política. A gente não consegue imaginar um fato como esse, tendo tanta investigação, tendo operação, prisões, buscas e apreensões, sem que ganhe holofotes na política. Eu compreendo o seu argumento, deputada de Tony, quando a senhora diz, olha, estão perseguindo o casal Bolsonaro. Mas eu gostaria de saber, sob a sua ótica, o que você acha que tem de verdadeiro, então, em todo este enredo? Porque a gente não está falando de algo que foi descoberto de um dia para o outro. É um conjunto de provas ou indícios que apontam para a venda ilegal de joias que seriam do patrimônio público. Seriam aí nosso, meu, seu, e levando em consideração que o governo passado tinha como uma das suas principais bandeiras o combate à corrupção, o que está errado tem que ser investigado, né? Qual a avaliação da senhora? O que tem de verdadeiro nessa história? Então, nós estamos no meio de uma investigação, né? Até que se prove o contrário, o princípio da presunção de inocência é válido. Do que o presidente Bolsonaro falou desde o início é que ele nem tinha conhecimento desse presente e do valor dos presentes. Assim que começou a investigação, ele se colocou à disposição, devolveu os presentes e tudo mais. Agora, ou seja, ele está aberto para fazer o que for preciso para estar dentro da legalidade. E a gente tem que chegar ao final dessa investigação para poder ter uma posição conclusiva. Também não podemos condenar antes da hora. O fato é que eu queria lembrar de dois fatos que aconteceram que eu julgo que são até mais relevantes do que esse. Porque o primeiro que é absurdo que o Bolsonaro tenha sido declarado inelegível por ter questionado o sistema eletrônico de votação. Isso já eu já entendo que a gente está vivendo um estado de exceção de persecução criminal com relação a eles, né? Agora, a gente tem que lembrar que quando o presidente Lula foi presidente de 2003 a 2016, o TCU apontou que foram, ao todo, 434 objetos que ele levou, que foi dado ao cargo de presidente da República, e ele, quando saiu do cargo, ele relevou junto com ele. E ficou anos a fio até ser intimado a devolver. E não foi feita essa persecução com relação ao presidente Lula. E a gente está falando de um objeto só com relação ao presidente Bolsonaro. E os outros 434 objetos, lembra até que tinha imagem de um crucifixo assim, de Jesus Cristo que ele não tinha devolvido. Também ele tem que se explicar com relação a isso. Fora isso, como é que o Brasil admite, gente? É isso que eu fico horrorizada, porque eu sou uma pessoa legalista e que se o Bolsonaro for demonstrado que ele foi culpado, acho que a lei tem que valer para todos. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Só que a gente está no meio de uma investigação ainda. Outro fator que eu quero falar é com relação aos 25 bilhões, não são milhões, 25 bilhões de reais que já foram recuperados com a Operação Lava Jato, que foram fruto, sim, de corrupção, porque senão as pessoas não teriam feito acordo de delação, né, acordo de leniência, para poder devolver aos cofres públicos. Isso não existiu só porque o Lula foi descondenado pela justiça? Então, assim, a gente às vezes perde o senso das proporções do que realmente é legal e ilegal, mas a minha posição é que se fez algo de errado, independente de quem for, a lei tem que valer para todos e não só perseguir o presidente Bolsonaro e deixar inelegível. Quando a Dilma fez pedaladas fiscais e foi fatiado o processo dela, ela ficou elegível. E ele, por muito menos, perdeu o direito de concorrer novamente. Então, é esse tipo de justiça que está faltando para o nosso país atualmente. Deputado Pedro Ixay, a mesma pergunta, né? Dadas aí as devidas proporções, como que quem está sendo acusado, investigado, conseguirá reeditar o discurso de combate à corrupção numa próxima eleição presidencial? Com essas denúncias das joias, acabou qualquer possibilidade de discurso
de Bolsonaro e Michele sobre combate à corrupção e honestidade. Sinceramente, e é um banditismo meio chinfrim, né? Joias, ganham joias de outros países, fazem venda nos Estados Unidos, depois recompram, depois fazem articulações. É a coisa até elementar, um processo de crime que estão produzindo. Em relação ao Mauro Cid e o Bolsonaro, tu vês, da questão de Guarulhos, foram 8 tentativas de busca das joias até o final do ano. Não conseguiram porque teve um funcionário sério e ético lá. Essas outras todas, já tem muita prova produzida. Quem começa a ler toda a documentação nesse final de semana, já tem provas fundamentais, gravações, falas, documento, transferência para cá, transferência para lá, venda lá, transferência. Então, tem algumas perguntas ainda não respondidas. Então, eu acredito, e é tão interessante que nós estamos fazendo o debate de Bolsonaro, mas está tão difícil para minha colega argumentar que tem inocência nesse processo, que tem honestidade nesse processo, que precisa se reportar ao passado. Eu acho que o TCU deixou mais claro, tanto em 16 com a lei, e quanto em 1921, deixou mais claro o que é personalíssimo, né, de interesse personalíssimo, o que é particular, é uma roupa, é um perfume, aí é uma coisa mais pessoal. Fora isso, e por isso que teve a devolução do ex-presidente, porque na época não tinha, quando ele deixou claro o que era personalíssimo. Quando a lei deixou claro e o Tribunal de Contas deixou claro, estava resolvido sem problema nenhum. Agora, vender joias, traficar joias no 30 de dezembro, deixou a presidência, né, para ir vender joias nos Estados Unidos, e depois dizer que é inelegível porque questionou as urnas e tentaram o golpe de 8 de janeiro, questionar a democracia, é a coisa simples? Tentar dar golpe no país, deslegitimando as urnas e não reconhecendo o resultado eleitoral, isso é simples? Isso que é grave. Isso que é grave, é o Estado Democrático de Direito que tentou se deslegitimar e culminou no dia 8 de janeiro. Bom, a gente segue na cobertura aqui pela CNN Brasil dessa possibilidade da quebra de sigilo bancário fiscal do casal Bolsonaro. Vocês acompanharam aí na tela da CNN que a Polícia Federal fez o pedido ao Supremo Tribunal Federal. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes tomar essa decisão. Ele pode pedir a opinião da Procuradoria-Geral da República antes de vir com a sua decisão. E, paralelamente a isso, apuração nossa, a CPMI do 8 de janeiro deve analisar pedidos de quebra de sigilo nesta semana. Isso encurta, abrevia o rito, porque como tem poder de polícia, poder de investigação, a CPMI pode aprovar de maneira imediata, direta, o acesso a esses dados bancários, fiscais do casal Bolsonaro. E aí abre um novo capítulo dessa história, uma página importante para a gente contar aqui. Agradeço aos senhores pela participação no CNN Dois Lados, ponto final no nosso quadro. A gente ouviu hoje os deputados federais Caroline de Toni, do PL, e Pedro Ixay, do PT. Até mais. Tchau, tchau.